Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, às vezes em 10 minutinhos, brincadeira, quase nunca, sempre muito mais. Bom, gente, hoje eu estou animado por mais uma vez estarmos continuando, não é mesmo, o nosso especial do mês do orgulho. E hoje eu tenho um livro que eu estava querendo ler já faz muito tempo. Desde que eu nem sabia que tinha sido lançado no Brasil. Eu descobri isso por um vídeo do YouTube. Obrigado, Geek Freak, pelo serviço público prestado de me informar que o livro foi lançado no Brasil, porque eu ia morrer sem saber. E eu estou muito feliz de poder estar trazendo hoje para vocês, porque eu estava com bastante hype para poder ler. E ele superou as minhas expectativas de formas que eu nem imaginava que elas iriam ser superadas. Mas bom, qual livro é esse? Que livro é esse? Bom, esse livro se trata de Os Superstars da Cadeia, do Nana Kwame Adjei-Brenyah. Eu tenho certeza que eu pronunciei esse nome errado de formas incomensuráveis. Perdão, desde já. Mas enfim, sobre o que fala, sobre o que é esse livro. She felt their eyes, all those executioners. "Welcome, young lady," said Mickey Wright, the premier announcer for Chain Gang All-Stars, the crown jewel in the Criminal Action Penal Entertainment Program. "Why don't you tell us your name?" His high boots were planted in the turf of the battleground, which was long and green, stroked with cocaine white hash marks like a divergent football field. It was Super Bowl weekend, a fact that Wright was contractually obligated to mention between every match that evening. "You know my name." Bom, Os Superstars da Cadeia, ele vai se passar basicamente nesse futuro distópico. Ele não especifica o ano, mas é algo entre 50 a uns 70 anos no futuro. Não é um futuro muito distante, mas ele é, digamos assim, diferente o suficiente para a gente poder ver o livro como uma ficção científica, além de outras coisas, mas a gente vai chegar nessa parte. E ele vai focar em duas protagonistas, a Loretta Thorwar e a Hamara Stacker, ou como é o apelido dela, é o Furacão Stax. E elas são as duas maiores atuais superestrelas dos Superstars da Cadeia, que ele é o grande pilar do programa de entretenimento da justiça criminal. Um reality show extremamente popular, terrivelmente controverso e muito lucrativo da indústria prisional privada dos Estados Unidos. Talvez você, caso não seja muito claro, é uma competição bastante sangrenta, praticamente reminiscente dos Colisseus romanos, e que os personagens são prisioneiros, são os encarcerados, e é uma luta, sempre são lutas até a morte. Não existe sobrevivência, só existe sobrevivência, não existe espaço para piedade, não existe espaço para misericórdia. E toda a competição, sempre com arenas lotadas e com transmissão direto para streaming e em televisão ao vivo, sempre tem só um vencedor. E o grande negócio é que se você passa 3 anos sobrevivendo, o seu grande prêmio é a liberdade e a sua pena é extinta completamente. Tanto a Thorwar e a Stax, elas são companheiras de equipe, elas estão aprisionadas na mesma cadeia e elas também estão em um relacionamento. E elas são as grandes favoritas do público. E quando a Thorwar está prestes a atingir a escala de grão colossal, que é o mais alto que os lutadores podem chegar, ela vai estar livre. Ela vai, enfim, ter a sua ficha limpa em algumas poucas lutas. E é uma coisa que tem pesado nos ombros dela, do mesmo jeito que o martelo que ela carrega pra porrada pesa em suas mãos. Enquanto ela se prepara para poder deixar, o cárcere, enfim, depois desse tempo, ela tenta preservar a própria humanidade, desafiando todas as regras dos jogos que ela consegue desafiar, mesmo que os obstáculos que começam a surgir no seu caminho tenham consequências devastadoras. Cara, esse livro, ele combina muitas coisas que eu particularmente tenho muito interesse. Ele é um livro que ele trata de uma forma muito, muito legal
meio que a cultura da luta livre. Se você teve algum tipo de interesse em WWE, se você conhece o mínimo disso, sei lá, se você chegou a ver o Dwayne Johnson, o John Cena, fazendo luta livre, o famigerado wrestling, ou se você viu aquele filme terrivelmente deprimente, mas incrivelmente bom, Garra de Ferro, talvez você tenha alguma familiaridade com o estilo, com toda a teatralidade, a fisicalidade dos atletas e o conhecimento de que é uma performance. Aqui, as duas coisas. A performance, ela importa tanto quanto o desempenho, por causa que o desempenho é o que garante se você vai sobreviver. E eu acho que é muito interessante que ele pegue toda essa característica voyeurística da sociedade norte-americana, dessa fetichização pela violência, e transforma isso em algo real. Obviamente, isso não é a primeira vez em que isso é abordado tanto na ficção. Nós temos histórias de Battle Royale desde Battle Royale, claro, de 99, creio eu, e também Jogos Vorazes, de 2008. Então, não é algo que é muito longe da nossa cultura pop, já na verdade já está bem internalizado. Mas pra mim o grande diferencial de Superstars da Cadeia, e acho que o mais interessante, o mais fascinante dele, é porque ele foca no sistema prisional dos Estados Unidos. E, embora eu não diga que o livro ele é esse grande estatuto sobre a abolição penitenciária, ele também, porque ele não é um livro panfletário. Ele procura entretenimento, então as sequências de ação dele são sensacionais, embora curtas, mas eu sinto que ele é um livro que ele quer fazer um panorama, ele quer fazer um recorte desse universo fictício, de uma forma que ele coloca numa posição em que você não pode fazer julgo de moral. Você que está lendo não pode olhar para essa situação e dizer: eu sei o que isso significa. Pra mim eu sei o que isso quer dizer. Não. Você não sabe o que isso quer dizer. Você não sabe o que aquelas pessoas passaram, você não sabe aquilo. E uma das primeiras coisas que o Superstar da Cadeia faz ele não coloca esse julgo moral em cima dos encarcerados. Ele apresenta os presos, para quem lê, como pessoas humanas. Ele mostra para você o que eles querem, o que eles têm medo, o que faz com que eles não durmam de noite, quais as expectativas que eles têm, quais os sonhos que eles tinham antes. E colocando toda essa perspectiva humana, você não tem como não ter empatia por eles. E aí, eu diria que está o pulo do gato, porque depois de introduzir isso e trazer isso pra você, ele também te mostra depois os crimes que eles cometeram. E você pensa, cara, o que eu devo fazer com isso? Eu devo dizer que isso aqui é o correto, que isso aqui é o moralmente ok? Quer dizer que se eu estiver sentindo empatia por essa pessoa, eu estaria apoiando isso? Será que não existe nenhum tipo de nuance no meio disso tudo, onde eu possa enxergar as pessoas além do que está na ficha delas? Acho particularmente essa uma discussão muito estimulante. Acho particularmente isso muito fascinante. E eu não tenho como não admirar o livro por isso. Porque, e não tô falando aqui às vezes de coisas leves, ele mostra os crimes, por mais hediondos que as pessoas tenham cometido, e ele também mostra quem não cometeu crime algum, e que tá ali literalmente por causa do racismo sistêmico, por causa da desigualdade social. E eu gosto que o livro, para poder mostrar isso, ele tem os pontos de foco. Os pontos de foco do livro são muito, muito, muito bons, por causa que nós temos temos a linha principal, que é a Third War, que é a protagonista do livro, que é uma mulher lésbica, uma mulher preta, e com um passado muito, muito sombrio, algo que assombra ela. E temos também a Stacker, a Furacão Stacks, que é uma personagem muito, muito expansiva, é uma personagem muito extrovertida, ela é muito sorridente, e ela é uma vítima. Só que ao se tornar uma vítima e entrar nisso, ela meio que precisa se tornar um monstro por causa disso. E o relacionamento que elas têm é uma dinâmica muito diferente.
talvez afaste algumas pessoas, porque existe um componente de não monogamia em relação a elas. Mas dentro da situação, do jeito como eles fazem, eu sinto que ele não cai em estereótipos, ele cai em humanidade mesmo. Eu acho muito bonita a relação que elas têm, porque em nenhum momento ele nega o amor profundo, na verdade ele reforça isso. Elas têm acordos que permitem que elas explorem outras facetas da sua sexualidade, especialmente a Stax, por ser uma personagem bi. Mas todo o que elas sentem ali só aumenta a resiliência delas em relação a toda aquela situação horrenda. Traz muito sobre a própria resistência queer, sobre o ato de você amar e de você ser amado, já se torna um ponto de revolução. Não deveria ser assim, mas esse é o mundo que a gente vive. E trazer isso como o protagonismo e algo que não existe um conflito em relação à homofobia. Não que o livro exima isso, e o jeito como ele mostra que isso ainda é presente na cultura americana e no mainstream e globalmente, é muito forte, é muito pontual, e pra mim é uma das coisas mais sensacionais que esse livro tem a oferecer, porque é um relacionamento complexo de personagens muito diferentes, muito bem desenvolvidas e muito bem estabelecidas pela história, mas elas não estão sozinhas. O livro ele tem também um segmento onde ele acompanha um casal branco, que o marido ele é muito fã dos Superstars da cadeia, e aí a esposa começa a assistir para poder ter alguma coisa para conversar, para poder agradar, e isso vai meio que mudando a vida deles de uma forma que nem eles conseguem perceber o quanto está mudando. Nós temos o ponto de vista dos empresários. Ele é o que aparece pouco, mas eu acho que o que aparece já é mais do que o suficiente, que mostra como eles estão reagindo às estatísticas de audiência, aos protestos, que a gente vai chegar também nessa parte, às pressões dos acionistas, o que eles podem fazer para inovar, o que eles podem fazer para trazer mais engajamento. Tem o ponto de vista do apresentador, sabe? Tipo, o cara que basicamente diria... Oh, it's time! Mas de uma perspectiva muito mais fascinante, eu ouso dizer. E temos também o ponto de vista dos ativistas, que são contra os superstars da cadeia, eles são contra o sistema de entretenimento da justiça criminal, eles são contra esse sistema presidiário, eles são parte do bando de abolição, que eles chamam de, inclusive, de nova escravidão. E o jeito como isso vai se entrelaçando na narrativa, e como o livro ele vai entrelaçando tudo o que ele apresenta pra você na narrativa até a conclusão, é sensacional. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam quando os livros fazem isso, eu não sei porquê, inclusive, que eu acho bizarro. Quando literalmente o livro pega tudo aquilo que ele introduziu, ele consegue amarrar tudo de uma vez. Descobri que aparentemente as pessoas não gostam disso, algumas pessoas, o que me é assustador. Mas o jeito como o livro consegue fazer isso, de você... Ele não deixa praticamente nenhuma ponta solta, e o que ele deixa solto é de propósito. Porque é um daqueles tipos de livros que quando ele começa e quando ele termina, você sente que aquele é um mundo que ele existe além daquele livro. Você só teve aquela janela, e a janela se abriu pra você, e a janela se fechou pra você. E você que lide com isso. Porque é assim que a banda toca hoje em dia. Enfim, outra coisa que eu gosto muito do livro, e isso vale também para aquilo que eu falei sobre como o livro vai conectar, e pra mim foi uma grande surpresa, existem dois personagens, que eu não vou dizer quem eles são, porque é a graça do livro, talvez eu vou dizer na parte com spoiler. a graça do livro é de onde você descobre o que é, mas esses dois personagens, eles são introduzidos na parte 1 do livro e na parte 2, bem devagar. E eles tinham uma perspectiva muito interessante, por causa que são dois homens e os capítulos deles são contados em primeira pessoa. Na verdade, boa parte dos capítulos dos homens aqui são em primeira pessoa, e os outros capítulos que são das mulheres são geralmente em terceira. Pensei eu que isso talvez fosse parte de um comentário, fosse parte de uma narrativa, de um estilo de escrita para aumentar talvez o comentário político.
Eu estava errado, ao mesmo tempo não estava tanto assim, mas eu estava errado. É por causa que ele usa esses dois personagens. Esses dois personagens, você não sabe o peso que eles vão ter na trama até o momento em que ele deixa você saber. Quando ele deixa você saber, a minha reação foi que eu praticamente dei um grito mental. Porque era muito óbvio, eu não me toquei, e eu só me toquei quando era tarde demais. E essa foi uma sensação sobrenatural. Sobrenatural, sério. Eu gosto de dizer que é muito difícil livros me chocarem ou me surpreenderem, porque eu já li muita coisa. Muita coisa boa e muita coisa horrível. Então, eu fiquei tipo assim, tá, o livro não vai me pegar, mas eu estou aqui aberto. Mas o livro, meus amores, me pegou. O livro me pegou valendo. Porque quando eu pensei que eu estava livre dele, ele me trouxe de uma forma que, quando ele estabelece para você o palco do que acredita-se ser o ato final, eu tava basicamente vibrando. Eu tava sem chão. Porque isso que eu falei do livro humanizar, ele faz uma coisa com um personagem que desenvolve um problema mental por causa da brutalidade que ele sofre dentro da prisão. E existe uma humanidade, existe uma delicadeza tão bonita, principalmente porque ela vem logo depois de uma sequência absurdamente violenta, trágica mesmo. E tudo que acontece depois dela, você pensa, isso vai gerar mais e mais violência. E gera, mas não do jeito que você estava esperando. O laço que é criado ali, naquela situação horrível, é uma coisa bonita, é sensível, é lindo, lindo mesmo. Eu quase chorei quando eu percebi o caminho que isso ia tomar. E isso porque o livro nem tinha acabado, ainda faltava toda a resolução final, que é igualmente devastadora. Esse não é um livro agradável de se ler, não é um livro que vai ser gentil com você, que vai passar pano na sua cabeça e dizer hoje vai ficar tudo bem, relaxa, não. É um livro impiedoso, é um livro muito cínico nas partes em que precisa ser cínicas, especialmente as partes que abordam toda a dinâmica, e eu gosto muito disso por causa que eles aumentam a construção de mundo. Eu diria que é futurístico o bastante para poder ser uma ficção científica genuinamente engajante, mas é próximo demais dos noticiários para que você tenha um nível de incômodo que só vai aumentando conforme o livro passa, e isso é proposital. Eu acho que a perspectiva que ele traz aqui do ativismo em relação a isso é muito forte, porque ele é muito acompanhado de ações, ele é muito acompanhado de pequenos, grandes milagres, e essas partes não têm cinismo, elas têm esperança, elas têm um nível ideal de idealismo, eu diria. Elas têm as doses certas para que mexa com você também. E o jeito como o livro encerra, tipo, todos os 3 últimos capítulos, é uma coisa sensacional. Eu nunca tinha lido algo que pudesse ser tão cru, tão bonito. E saber que esse livro, ele é o primeiro romance do Nana, ou do Brainiac, a gente não tem intimidade. Eu vou chamar de Brainiac. Brainiac é mais legal de falar. Esse é o primeiro romance do Brainiac. Não é o primeiro livro, ele tinha lançado já um livro de contos que é muito aclamado, que é o Friday Black, que não estava no meu radar com tanta intensidade, mas depois de ler esse livro, definitivamente ele está agora. E, cara, esse livro, ele é um presente. Ele é um presente, ele é uma história impiedosa, ela é uma história extremamente estilosa. Como eu falei sobre a parte de WWE no começo do episódio, se você conhece as apresentações, o jeito como você incita a plateia, o jeito como você conduz aquilo como se fosse essa grande apresentação de teatro, você vai reconhecer muito disso aqui. As cenas de ação, talvez eles podiam cair, digamos assim, talvez numa fetichização da violência, sabe? Porque afinal é um livro sobre presidiários sendo obrigados a lutar até a morte. Mas
o fato é que o livro dedica muito mais tempo para desenvolver os personagens, para desenvolver aquele mundo, como aquele mundo funciona, como o sistema funciona, de quem ele favorece, de quem ele manipula, de quem tá sendo jogado naquilo. Especialmente porque o livro ainda tem uma outra camada, que é a grande força secreta dele, que é as notas de rodapé. O livro ele tem várias notas de rodapé e elas agem meio que parecidas com a voz divina no teatro grego. Elas trazem estatísticas da realidade, que no final do livro, na parte dos agradecimentos, o próprio autor mostra de onde ele tirou esses dados. Então são dados reais, o que é bizarro. Mas ele também traz, digamos assim, o destino dos personagens. Quando um personagem morre, toda uma nota de rodapé conta o nome verdadeiro dele, resume a vida dele e te diz exatamente o que ele sentiu no momento em que ele morreu. Isso começa como uma escolha, entre aspas, somente de estilo, mas quando vai passando é quase como se ele estivesse dizendo assim: eu não vou deixar essa pessoa morrer sem você saber quem ela é. E eu não vou deixar essa pessoa ser apagada, assim como todas as outras, várias já foram apagadas pela história. Me lembrou muito as horríveis notas de rodapé de O Teorema Catherine. Não. Me lembrou as notas de rodapé de um livro sensacional, que é o Kim Ji-yoon, nascido em 1982, que tem episódio aqui no podcast. E caso você não tenha lido esse livro ainda, faça o favor você mesmo e leia. É um livro pequeno, curtinho, mas eu senti que eles têm uma temática muito parecida. Eu gosto como o livro ele traz personagens diversos, mesmo os que eles não têm muito espaço, mas eles têm personalidade. Tem um personagem não binário, que é Sai, e é um unipersonagem muito divertido, mesmo que não tenha muito tempo de tela, mas é desenvolvido o suficiente para que você se importe, saca? E é muito difícil você ter um elenco tão grande em que você sente que você conhece a maior parte deles, nem que seja de alguma forma não tão substancial quanto você gostaria. Mas esse livro consegue fazer isso. Ele consegue funcionar como entretenimento, porque a ação é muito boa e a construção de mundo é muito boa. Ele funciona com uma crítica social e uma sátira muito acertadas, por causa que ele tem o nível certo de cinismo no que ele quer abordar, o nível certo de idealismo, o nível certo de crueldade e o nível certo de afeto também. É um livro muito afetuoso naquilo que ele quer fazer. As relações ali, todo o relacionamento da Hamara com a Loretta é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Existe uma devoção entre as duas, um senso de que o caminho das duas terem se cruzado mudou elas de uma forma permanente, que é muito, 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 muito forte, e é levado mais ainda pelo final. Então, antes da gente iniciar brevemente a parte com spoilers, por favor, leiam esse livro. Esse livro, ele é, até agora, pelo menos, então não vou cravar o martelo aqui, mas eu acho que ele é o melhor livro de 2024, lançado em 2024 no Brasil. O Brenner deu entrevistas falando que existem discussões para que o livro seja adaptado para o cinema ou para uma série de TV. Ele falou que ele teve interesse, mas essas negociações estavam paradas por causa que isso aconteceu durante a greve dos roteiristas. Espero que consiga. Eu acho que se fosse uma série de TV, principalmente pegasse uma HBO da vida, faria mais sentido. Acho que lá seria um lar ideal para essa história. Mas leiam Superstars da Cadeia. É um livro absurdamente bem construído, bem planejado e muito bem executado. É o meu livro favorito de 2024 até agora, e eu tenho certeza que vai ser o seu também. Pra gente encerrar, eu queria comentar algumas coisinhas com spoilers, caso você não se importe. Continue aí, porque
é isso. Então, gente, eu queria só comentar um negócio muito rápido, porque foi o que mais me deixou chocado, sinceramente. Eu vou admitir pra vocês que eu não estava esperando, porque assim, o livro, ele começa a apresentar, primeiro ele introduz um personagem, que é o Hendrix Young, que depois ele vai ser chamado de Escorpião Cantor, e ele faz parte de um sistema experimental que mantém os presos mudos à força. E é uma coisa aterrorizante. É uma das coisas mais dolorosas que eu li na minha vida. Porque é um nível de tortura mental tão cruel que você espera que você não vai lidar com isso, mas você é obrigado a lidar, você é obrigado a olhar para aquilo. E você pensa, meu Deus do céu, por quê? Enfim. Ele introduz depois que ele passa por isso, ele fica tão traumatizado com a situação, quando ele sai dessa prisão, ele entra no programa de entretenimento prisional, que a grande marca dele é que ele canta. Ele canta durante o translado da prisão, e ele canta antes das batalhas, ele canta pros mortos pras mortes que ele causa também. Depois disso, que você conhece o Hendrix, ele te introduz o Simon J. Kraft. E o Simon J. Kraft, ele passa por um processo que eles chamam de influenciador, que são choques elétricos que direto no cérebro, que te fazem sentir a pior dor que você já sentiu, amplificada 100 vezes. E isso traumatiza tanto ele que ele perde a noção. E ele perde completamente o senso de realidade. A única coisa que ele consegue se prender ainda é no próprio nome. É o último resquício que ele tem da própria identidade, inclusive. E o jeito como ele faz o caminho do Hendrix e do Simon se cruzarem é que o Simon é transferido pra prisão, onde o Hendrix está junto com os outros presos que ele tem uma relação, presos que ele tem já uma ligação emocional. E ele tá, ele acabou de estar, logo dos primeiros surtos. E quando que o Simon chega, ele tá com lâminas enfiadas dentro dos braços, igual o Baraka de Mortal Kombat. E ele mata todo mundo. Todos os amigos que os Hendrix tinha feito, todos eles ele mata. De forma brutal. Por instinto. Ele só vê eles vão falar com ele e ele mata eles. E é tão horrível como acontece, porque parece tão banal. E você espera, ok, então deve ser assim que ele morre. E aí, em vez disso, o Hendrix, ele percebe a névoa que tá na sanidade do Simon. E ele decide ajudar ele. Ele decide treinar ele. E eles viram parceiros de batalha. E desde o começo do livro, você vê que as protagonistas elas estão se preparando para uma luta em dupla. Que foi uma luta em dupla que elas se apaixonaram, etc, etc. E que elas estão, treinando, elas estão vendo, e elas estão malhando, e elas estão treinando golpes e fazendo estratégias. Quando essa dupla que em nenhum momento ele fala pra você quem é. E eu deveria ter sacado que era esses outros dois caras. Mas eu literalmente só percebi isso quando eles estavam já a caminho de lutar. E foi esse momento que me fez gritar. E eu percebi, meu Deus, ele conseguiu criar uma situação onde eu não quero que nenhum deles morra. Eu não acreditei que eu caí na lábia desse autor. E isso foi uma sensação absurda pra mim. Eu me senti refém. Isso não acontecia comigo faz muito tempo. De eu estar tão envolvido com uma história que a batida, a narrativa mais esperada foi justamente a que me pegou de surpresa. Minha cara foi pro chão, basicamente. Então, 10/10,
Não tenho o que criticar desse livro, sinceramente. Ele tem umas questões de ritmo ali pela segunda parte, que eu acho que ele enrola um pouco. A resolução tem um Quem Matou, né? Que é o Crepúsculo Harkness, que é um amigo da Loretta, a Loretta Tawar, e que ele que deveria ser a próxima pessoa a ser libertada, mas ele foi assassinado, faltando 2 dias para a última luta dele, e você não sabe quem é. E a revelação de quem matou ele vem tipo muito rápido, mas a motivação é só basicamente quase no final do livro, o que eu também achei muito fascinante. Cara, esse livro, ele é perfeito. Eu acho de verdade que esse livro é um livro perfeito. Eu acho de verdade que esse livro pode ser um dos livros que definem a década de 20. Não sei se ele vai ganhar uma adaptação. Espero que ele ganhe, seja uma adaptação decente, porque dependendo disso, talvez isso marque esse livro como um ponto da cultura pop, como um ponto sobre como esse olhar distante das pessoas, em que você viver autocentrado e que não se furta de apreciar as coisas mais violentas em busca de um prazer momentâneo, saca? Uma coisa sobre como o capitalismo destrói tudo aquilo que ele toca e como o encarceramento em massa é um mal vindo diretamente disso, mas sem perder o foco em ter bons personagens, em ter uma boa história. E isso aqui é uma boa história. Boa mesmo. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Como vocês podem perceber, eu estava mais empolgado do que o normal para falar disso. Leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Panorama na Estante de hoje, e a gente se vê semana que vem.